Amaldiçoa Deus e morre? Ou louva, bendize a Deus e morre? Eu sou o pastor Elias Soares e este é o seu canal PR Elias Soares Oficial. Bom, a partir deste instante, nós estaremos aqui trabalhando um texto extremamente polêmico e que tem gerado dúvida na mente e no coração de alguns dos nossos amigos, servos de Deus. O texto diz respeito à mulher de Jó. O que ela realmente disse para o seu marido? Ela mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer? Ou abençoar, louvar, bendizer a Deus e depois morrer? Isso nós veremos daqui a pouco, logo após a oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos diante da Tua presença para Te louvar, glorificar, exaltar e bendizer pela Tua graça, fidelidade, amor e misericórdia. Pedimos, Senhor, a Tua unção, a capacitação divina, a capacitação que vem do alto, a fim de que possamos ter uma mente iluminada para refletirmos sobre a revelação da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Eu peço uma bênção especial sobre todos aqueles que vierem assistir esse vídeo, que sejam abençoados, ministrados para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Bom, vamos ao texto. Em Jó, capítulo 2, versículo de número 9, que é um texto extremamente polêmico, nós encontramos o seguinte relato. Vem comigo. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Muito interessante, porque na nossa tradução, em língua portuguesa, com exceção da versão de Figueiredo e uma outra cujo nome eu não me lembro, não traz amaldiçoa a Deus e morre, mas traz abençoa. A grande questão é, a mulher de Jó mandou ele amaldiçoar a Deus e depois morrer, ou bendizer, louvar, abençoar a Deus e depois morrer? Porque na nossa tradução, estou lendo aqui, Almeida corrigida, Almeida Revista e Corrigida, Almeida de João Ferreira de Almeida, né? Só que no Tanar, no texto hebraico, neste livro aqui de sabedoria, que é Iyov, está escrito o seguinte: Vatomer lo isto odeha mahaziki betumaterra barer Elohim vamut. Olha o final do texto hebraico. Barer Elohim vamut. Barer, que vem do verbo enkal, barar. Esse barar, que é diferente de barar. O barar que aparece em Breshit. Breshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Em princípio, Elohim criou os céus e a terra. Ali o bara é criar. Aqui é o barar, que aparece com uma gutural no final, que é o ret. Então, a expressão é mais forte. Barer Elohim vamut. Ou seja, louva, bendiga ou bendize a Deus e depois morra. Só que na nossa tradução está amaldiçoa a Deus e morre. Há uma discrepância, há um gritante anacronismo. Podemos dizer que há uma aparente contradição entre o que diz o texto hebraico e o que diz o texto na língua portuguesa. Mas deixe-me acalmá-los. Tanto quem traduziu amaldiçoa Deus e morre na língua portuguesa está certo, como quem escreveu no texto hebraico Barer Elohim vamut também está certo. Pelo correto, para concordar com o texto em português, amaldiçoa Deus e morre, lá no texto deveria estar escrito Kalel Elohim vamut, que vem de kalal, que é conspurcar, profanar, amaldiçoar. Então perceba que há um contraste, há um gritante anacronismo. Ao invés de estar escrito Kalel, está escrito Barer, que aí é bênção. Só que os tradutores colocam maldição. Como podemos entender isso? Existem alguns que dizem que aqui nós temos um eufemismo, temos
uma ironia, mas vamos para um elemento cultural, fazer uma transposição do abismo cultural. Existe um fenômeno na língua hebraica conhecido como Tikkun Soferim. Tikkun Soferim. A palavra Tikkun significa correção. E Soferim é a forma plural de sofer, que é a palavra hebraica para escriba. Logo, como a palavra está no plural, Soferim, então nós temos correção dos escribas. E por que os escribas se ocupavam em fazer esse tipo de correção no texto hebraico? Primeiro, por causa do terceiro mandamento, que está escrito no Decálogo, Êxodo 20. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque o nome de Deus é santo, separado. E os judeus até hoje se negam até mesmo a pronunciar o nome de Deus. Isso é tão verdade que existem alguns nomes, dos quais eu quero pronunciar pelo menos 3, que eles utilizam para não fazer uso do tetragrama, Yod-He, Vav-He. Eles se dirigem a Deus como Hashem, que é o nome, Haolam, o Eterno, e Adonai. Mas nunca usam o tetragrama, dado o respeito e a reverência que eles têm pelo nome de Deus, por conta do terceiro mandamento do Decálogo. Um outro fator é que eles entendiam que, se eles tomassem de uma tradição oral, que é claro que o que a mulher de Jó disse acabou sendo uma tradição oral, e o Espírito Santo pensou isso e trouxe para o texto escrito, inspirou o escritor a tirar isso da tradição oral, ou revelou para ele, né? Não temos a certeza se foi tirado da tradição ou foi uma revelação direta, né? Por inspiração, o Senhor inspirou e o fez saber daquilo que ela disse. Então, sempre quando tinha uma palavra de maldição, de profanação, de blasfêmia, ligada ao nome de Deus, o que é que os escribas faziam? Não escreviam a palavra de maldição, porque eles entendiam que se escrevesse essa palavra de maldição, ligada ao nome sagrado, ao nome santo, seja ele Elohim, seja o tetragrama, eles estariam profanando o nome do Senhor. Estariam conspurcando, estariam blasfemando. E aquele que blasfemasse do nome de Deus, amaldiçoasse o nome de Deus, ele tinha as sanções. Então, por esta razão, eles se negavam a colocar uma palavra de maldição ao lado do nome divino. Então, o que eles faziam? Usavam aquilo que nós acabamos de apresentar, que é o Tikkun Soferim, correção dos escribas. Se era maldição, no lugar de maldição, eles colocavam bênção. Escreviam bênção. Barer, de barar, abençoar. E esta é a razão. Uma terceira razão é que quem profanasse ou amaldiçoasse o nome de Deus, de acordo com a Torá, seria passível da pena capital, morte por apedrejamento. Perceberam o interessante? Então, se é uma correção dos escribas, o que é que nós devemos compreender e entender que a mulher de Jó disse para ele? Amaldiçoa a Deus e morre, ou bendize, abençoa, louva a Deus e morre? É claro que ela disse amaldiçoa, literalmente. Mas por conta desse respeito, dessa reverência, desse temor, e por todas as razões que aqui foram apresentadas, eles não colocavam kaler, que é amaldiçoar, mas colocavam barer, barar, abençoar, louvar, bendizer a Deus. Então fica aqui, claro, consignado, que a mulher de Jó, na verdade, disse amaldiçoar. Isso é tão verdade, porque se ela dissesse abençoar de verdade, de fato, primeiro, por que os tradutores escreveriam amaldiçoar? Segundo, se ela tivesse dito abençoar de verdade, porque ele a comparou com as Nebalot. Nebalot são as doidas, as loucas.
Por que ele a comparou como sendo uma doida? Assim como falam as doidas, as loucas, assim você fala. Recebemos o bem de Deus, não podemos receber o mal. Perceba que ela foi repreendida. Logo, não podemos entender que essa mulher mandou Jó abençoar a Deus. Agora, que isso é verdade, que existia realmente, e que esse fenômeno, Tikkun Soferim, é uma realidade, é que ele não aparece somente no texto de Jó 2,9. Vem comigo. Jó capítulo 1, versículo 5, olha só que interessante. O cuidado que Jó tinha para com os seus filhos. No capítulo 1, versículo 5, está escrito assim: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Blasfemavam aqui é o barer. Bará, abençoava, louvava. É o mesmo termo. E como se isso não bastasse, deixa eu ver aqui. Capítulo 2, versículo 5, está escrito assim: estende, porém, Satanás, falando para Deus, estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Novamente vai aparecer aqui o Tikkun Soferim. No lugar de blasfemar, aqui está abençoar, bendizer e louvar. Agora, o caso mais emblemático que eu quero aqui apresentar encontra-se num livro histórico de 1 Reis. 1 Reis, capítulo de número 21. Olha, que envolve Nabote, quem mais? Acabe e Jezabel. Olha só, Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. O que aconteceu? Nabote tinha uma vinha colada no palácio de Acabe. E Acabe botou os olhos naquela vinha e quis comprar de Nabote. Ele poderia até, como rei ímpio, casado com uma mulher ímpia, chegar e tomar. Mas ele faz uma proposta de compra e venda. E o que é que Nabote faz? Não, isso aqui é herança dos meus pais. Isso aqui é um legado que eu recebi dos meus pais. Eu não posso desfazer, é minha herança, meu legado. E Acabe sai triste. Quando chega em casa, a mulher dele vê ele um tanto triste e diz: por que você está aí descaído? Estou aqui parafraseando. Ele falou: é que eu quis comprar a vinha de Nabote, mas ele não quis vender. E ela então o arguiu dizendo: mas quem é que reina aqui nesse lugar? Em outras palavras, fica tranquilo, eu vou conseguir esta vinha para você. E olha aqui o que aconteceu. Capítulo 21, versículo 8. Então escreveu carta em nome de Acabe. Quem? Jezabel. E a selou com o seu sinete. E mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam em Nabote. E habitavam com Nabote, melhor. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo. Olha a estratégia dessa mulher. E ponde de frente dele 2 homens. Olha o cuidado que ela tem. Ela usa a lei para poder prejudicar o homem de Deus. Porque a lei dizia que toda acusação, ela devia ser amparada por 2 ou 3 testemunhas. E ela vai na lei, age direitinho, porém com maldade. Até a sua ação, que parece direita, deixou de ser direita para ser maligna, porque o propósito desta ação era maligno. Então ela manda colocar 2 filhos de Belial, e pondo de frente dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. Blasfemaste aqui é barer, de barar. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Então veja que essa mulher é uma mulher extremamente maligna. Ela vai agir de acordo com a lei,
a fim de praticar a maldade. Eu estou aqui procurando a palavra, deixa eu ver aqui a referência. Então perceba que ela vai agir de acordo com a lei, mas na maldade. Ó, só para você ter uma ideia, a palavra que vai aparecer ali para blasfemar, blasfemaste, é barach. Raiz primitiva, ajoelhar-se, bendizer a Deus como um ato de adoração, abençoar o homem. Olha só, que interessante, né? Que interessante. Então, blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram um jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se de frente dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram com pedras, e morreu. A questão é, se aqui ele louvou, bendisse a Deus, por que ele foi apedrejado? De acordo com a lei, quem amaldiçoasse ou blasfemasse contra o rei ou contra Deus, seria apedrejado. Se aqui é abençoar, é louvar, é falar bem. Quer dizer que agora você vai ser morto porque fala bem? Perceberam? Então o que ocorre? Trata-se de um tikkun soferim. O Dr. Edson de Faria Francisco, ele tem um manual da Bíblia hebraica, se você tiver na sua casa, você busque. Existem 11 ocorrências destas no Tanar, no texto hebraico. Inclusive ele faz essa citação. Existem também outras obras que trazem esta curiosidade. Mas eu estou aqui no hotel, na cidade de Sertãozinho. Estou me preparando porque amanhã em Pontal estaremos, se Deus quiser, fazendo uma palestra na Assembleia de Deus, Ministério de Ribeirão Preto. Ministério de Pastor Jairo Santana, Pastor Gesiel. E nós estaremos ali palestrando aqui em Pontal, que é uma subsede, um setor de lá de Ribeirão Preto, onde este ano ainda também estarei, se Deus quiser. Então fica para vocês aqui essa reflexão acerca do que a mulher de Jó disse. Amaldiçoa Deus e morre? Ou louva, bendiga, abençoa Deus e morre? É claro que ela disse amaldiçoa Deus e morre. E não louva, bendiga e abençoa. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estaremos orando agora para encerrar mais este vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha, deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário e nos siga aí, recomenda para mais pessoas, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, queremos te glorificar, louvar, exaltar e bendizer pela tua fidelidade, graça, amor e misericórdia. Abençoa cada um dos teus filhos, reveste-os com o teu poder, com a tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se porventura você é uma pessoa que gosta de curiosidade, de questões polêmicas da Bíblia, essa explicação está no meu livro, Perguntas Difíceis de Responder, volume 3. Só que além desta obra, eu tenho outras obras. Perguntas Difíceis de Responder, volume 1, 2, 3, 4, 5. O livro Os Pregadores Dizem, mas a Bíblia não diz. Dicionário de Palavras, Expressões de Interpretação e Curiosidades Bíblicas, com 1.168 páginas. Nós temos um kit que consta também um curso de hebraico para você ler, escrever e transliterar. Todo esse material, as 8 obras, custam quase R$1.800. Mas você vai levar hoje por R$540, você pode parcelar. Ou 480 no Pix, para todo o Brasil, ok? Aí, dependendo da sua região, tem o frete, mas entre em contato conosco pelo 0 Operadora 11 9 3279 3001. 0 Operadora 11 9 3279 3001 ou 0 Operadora 11 9 4901 6633. 0 Operadora 11 9 4901 6633. Beijo no coração. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu creio que Ele quer. Em nome de Jesus.